experiência foi na direção que a gente gostaria. E aí que a gente escolhe, né, o nosso processo de escolha passa por aí. Valor é algo que sempre é importante, mas a gente tem uma margem de negociação justamente para escolher o melhor projeto, o melhor fornecedor que atende a nossa proposta. E aí, quando a gente está falando de evento de outras empresas, a gente tem menos controle, obviamente. Então, a gente se baseia muito mais no histórico de mercado, a gente participa, como você vai ver como é que é entrar nesse evento, qual a qualidade das palestras, a qualidade da estrutura. Então, enfim, eu participei do Prêmio Caio agora no ano passado de novo. A gente, enfim, com muita sorte não, né? Com muito trabalho e muito planejamento no desenho dos eventos, a gente ganhou já 2 edições Prêmios Caio nesses últimos 2 anos. E lá, nessa cerimônia do ano passado, alguém falou, o problema de trabalhar com eventos é que todo lugar que você entra na festa de aniversário do sobrinho, casamento, você começa a olhar tudo que está acontecendo, né? Pô, o jantar está atrasado, a cadeira aqui não está legal, né? Então você fica prestando atenção nisso. Então a gente vai nos eventos, entende como eles funcionam, pega a opinião de outros patrocinadores que já participaram também. E aí o que cabe a gente fazer é, eu decido ou não entrar no evento, e em decidindo entrar, se ele faz sentido para o meu negócio, e eu acredito que ele tem o perfil que eu preciso, aí a gente controla a experiência dentro da nossa ativação de marca. Perfeito. Me chama muito a atenção da tua resposta, enfim, vários pontos, mas principalmente o cliente, para elaborar o briefing, já estudou, ele conhece o próprio negócio mais do que ninguém, então ele já está muitos anos à frente de qualquer agência. Qualquer agência hoje que se propõe a ganhar uma concorrência precisa surpreender esse cliente que já sabe basicamente tudo sobre o business dele. Então você tem que ir muito além. E ainda há empresas que não se interessam em montar um bom briefing, porque ele acha que pesquisar é papel da agência, ela que tem que provar que sabe, que está pesquisando. Ei, você tem que saber sobre o seu próprio negócio, você tem que estar à frente justamente para saber escolher a agência. Sim, o objetivo, né? Não tem como pesquisar o que ele vai querer lá na frente, né? Ninguém sabe melhor do que a gente quando é o cliente, quando você é o promotor do evento, né? E é assim que isso te dá subsídios para testar as agências e aí sim, argumento consistente, escolher o melhor player para tocar o seu evento, para organizar. Eu tenho uma outra pergunta agora. Não virei a página, está aqui. O Klaus, de manhã, na palestra de abertura, citou uma coisa que eu falei, opa, essa aqui é a minha deixa, é o meu gancho para poder fazer essa pergunta que já estava no meu script. Ele disse que nós nos tornamos mais comprometidos com aquilo que a gente ajuda a criar. Cliente, agência, como é que vocês estabelecem a conexão, você, Flávia, com seu cliente, você com a agência contratada, para promover uma coisa que se repete como um mantra quando se fala em design de eventos, que é cocriação. Criar junto, não necessariamente de lado a lado, mas pesquisar junto. Como é que vocês convencem o cliente de que isso é necessário? Como é que tem sido isso na vida, no dia a dia de vocês? Para mim, eu percebo assim que cada vez mais os clientes estão abertos a esse tipo de cocriação. Eu acho que tem que ser assim. Não acho que a gente consegue fazer as coisas muito separadas disso. Diferente do que era antigamente. Antigamente era assim, ó. Primeiro que o briefing, esse briefing extenso, eu acho fantástico. Eu acho muito legal. Primeiro que eu acho que a gente tem que ter um respeito por isso, porque o Guilherme perdeu um tempo ali, parou as outras coisas que ele estava fazendo para se dedicar a um briefing. Eu sempre falo para minha equipe que esse é o cliente que quer que acerte, né? Então a gente também faz a nossa parte e tenta cada vez mais pesquisar e ir numa reunião. Eu, na maioria das vezes, consigo convencer aquele cliente que é importante que a gente faça, principalmente os jobs que já não tem mais concorrência. A gente tem muito job que não tem mais concorrência. Nesse caso, a gente faz uma reunião de brainstorming, aquela reunião que todo mundo já estudou, aquela reunião que a gente leva as opções para discutir. Isso funciona muito. E já tem experiência anterior para colocar na mesa e ver o que funcionou ou não funcionou. Exatamente. E o trabalho que o Guilherme faz como cliente, né, como marca, de ir nos outros eventos e ver o que funciona e ver o que não funciona, a gente também faz esse trabalho. A gente nem sempre vai só no evento que a gente está produzindo. E no evento do nosso concorrente é muito importante.
né? A gente consegue observar, consegue entender, consegue ver os detalhes que talvez a gente não consiga, e também naquela coisa da festinha do sobrinho, que você começa a prestar mais atenção. É verdade, eu estou nessa paranoia, vamos dizer assim, há muitos anos, e eu não consigo não ser desse jeito, porque a gente é tão apaixonado pelo que a gente faz, que a gente fica cada vez mais criterioso. E em relação à pergunta que você fez, sim, a gente consegue convencer, e eu percebo que cada vez mais o cliente está aberto a isso. Eu acho que assim, a questão de criar junto, a gente, como eu falei, passa por todo um processo de construir um briefing, ou seja, eu costumo falar que quando a gente faz a pergunta certa, a gente tem mais chance de ter a resposta certa. Então, o briefing é a pergunta a mais acertada possível. E aí eu gosto muito de ouvir das agências as respostas que vêm. E aí é que eu trabalho em conjunto. A gente vai discutindo quais são as opções. Não, mas isso daqui eu não acho que vai gerar o efeito que a gente precisa. E a coisa que, por exemplo, mais me incomoda é quando tem produtor preguiçoso, né? Ou o atendimento que pega o que a produção passou e cospe na mesa, né? Enfim, graças a Deus, hoje em dia é muito mais raro, cada vez mais, pelo menos lá nos nossos processos, mas você fica na cara quando a agência não faz o trabalho dela. Então, quando ela está fazendo, também fica fácil de saber, porque as pessoas vêm preparadas para a reunião, sabem discutir, sabem do que estão falando, e aí a gente consegue desenhar a experiência como um todo, porque as pessoas todas estão olhando para a experiência de quem vai estar lá no evento. Por exemplo, no meu evento lá, KX, poxa, do ano passado para esse, o ano passado foi ruim, a gente sempre faz uma reunião de post-mortem ali. O que aconteceu que foi bom, o que aconteceu que foi ruim, que ideias novas surgiram, que a gente pode considerar para a próxima edição. E aí a gente falou, KX foi sofrido ali, porque os patrocinadores estavam longe a entrada do KX, quando o pessoal tinha que esperar um atendimento tinha que ficar de pé. Então, vamos botar um cantinho de espera, uma senha, um negócio assim, dentro do KX, que, né, às vezes você nem passa pela cabeça. Mas, de novo, né, quando a gente é patrocinador e ouve os outros patrocinadores falando, eu falo, puxa, eu entendo o que eles estão falando, é um problema, vamos tentar resolver então da melhor maneira possível. Eu acho que o trabalho do designer, o trabalho de planejamento de eventos é um trabalho extremamente introspectivo. A ideia que se tem de que o mercado de eventos, para você ser bom nesse mercado, você tem que ser extremamente comunicativo, claro que é verdadeiro. Mas há um momento certo de você sair a campo com 2 telefones na orelha e falar com muita gente. Tudo isso que vocês falaram agora, tudo isso é um trabalho de muita pesquisa e mais pesquisa, de aprofundar, não está bom. Você tem que ir mais além, porque aí os outros não foram. Se eu tiver a primeira ideia, a segunda ideia, todos vão ter. É a quarta ideia que me interessa, porque daí eu surpreendo, né? Isso como agência eu fiz a vida toda. Era o meu caminho. E realmente pensar, né, no trajeto de cada um, como vocês têm falado. Já que vocês falaram, então, de budget, de criatividade, de observar tudo, etc., detalhes, que foi a palavra que você falou agora, acredito que criatividade é uma das bases que alicerçam um profissional muito bom de eventos, um designer. Onde é que vamos parar em tempos de superação, de impacto, de o que eu vou fazer que eu nunca fiz para este cliente? Onde vamos parar? Será que um dia a nossa criatividade vai esgotar? Ou será que menos pode ser mais? Sabe que eu me pergunto isso o tempo inteiro, né? Principalmente nos jobs que eles são todos os anos com a gente, não tem mais concorrência, e aí eu fico me perguntando o tempo inteiro o que mais eu preciso fazer para que esse cliente fique satisfeito e que o convidado dele fique satisfeito e a gente consiga seguir. E eu chego sempre a essa conclusão, Flávia. Eu acho que menos é mais, muitas vezes. Eu acho que criatividade não tem fim, também acho. Mas eu acho que é a forma de apresentar e sempre estar ligado às tendências. Por isso eu acho importante a pesquisa e as referências, e a gente ir atrás, porque eu acho que a gente pode lapidar, né? É essa palavra que eu uso, porque a minha empresa chama Joia. Então, é lapidar as nossas ideias. E sempre ir buscando, né? Talvez a gente não vá, a preocupação não é uau,
né? Muitas vezes, às vezes o cliente não quer, às vezes é uma necessidade nossa. Muitas vezes eu percebi já isso. A gente, com essa questão de vamos fazer melhor, não sei o que, às vezes a gente quer trazer o uau e às vezes não é isso que o cliente quer. Então eu acho que essa inteligência é entender a necessidade do que vai entregar para esse cliente. Eu concordo com esse ponto de vista, porque, por exemplo, né, o Experience é um projeto que agora eu estou à frente, já vai ser a 4ª edição esse ano. Então, apesar de parecer novinho no mercado, né, enfim, tem um baita aprendizado aí, já são, né, mais de 30, 40 mil pessoas que a gente recebeu ao longo desses anos, e estamos esperando mais 10 mil para agora. Então, assim, tem coisas que, principalmente para um volume tão grande de gente, a gente sabe que funciona. E eu costumo falar isso, assim, não adianta vir trazer uma proposta mirabolante, porque agora aqui a entrada vai ser super diferente. Cara, não é aqui que precisa acontecer o uau. Isso daqui está funcionando, vamos investir tempo e dinheiro, né, recurso, em fazer uma coisa nova, né, e ver a coisa da inovação. A gente tem muito forte isso também de inovar. Mas o que é inovar? É olhar para a mesma coisa de um jeito diferente. Então vamos fazer isso nas coisas que realmente vão impactar a experiência como um todo e que a gente quer criar uma experiência diferente. Tem coisa que não precisa mexer. E eu acho que aí a gente tem, né, uma oportunidade muito grande de discutir uma série de detalhes, mas eu vejo a criatividade aí como a capacidade de trazer soluções novas, inovadoras para problemas que às vezes são simples e que tem que voltar lá na essência da coisa. Como eu falei, a questão da história. Então, assim, a história que a gente está contando está correta, então o menos é mais para mim é isso. Vamos voltar na história. A história está fazendo sentido, os capítulos têm uma ordem que é coerente com o que a gente quer contar, com o resultado final que a gente quer que as pessoas saiam na cabeça. Então, beleza. Em alguns pontos a gente pode ser criativo, em outros a gente pode ser repetir o que a gente vem fazendo, que vem funcionando. O que importa é a história como um todo funcionar. Perfeito. A sua fala me faz aqui obrigatoriamente mudar a ordem das perguntas que eu tinha, porque não posso perder o seu gancho. Então, em tempos de contar histórias, nós precisamos de alguma forma mensurar desse usuário do evento, do público final, do público-alvo, dos patrocinadores, enfim, todos eles viveram uma história, cada um sob sua ótica, cada um com um trajeto que seja eficiente, que o faça atingir qualquer que seja seu objetivo. Nós sabemos como mensurar dados quantitativos, né? Vendas, impacto público e etc. Mas como é que a gente mensura uma experiência, a vivência de uma experiência, a vivência da história, quanto que ele compreendeu e absorveu dessa história? São informações mais subjetivas. Como é que a gente tem propriedade em nos apoiar em dados e informações humanas, fazendo até uma brincadeira com o tema desse evento, que são dados humanos? Como é que a gente mensura a eficiência da ação e da história que você contou? Posso começar por ele agora, só para não perder, Flávio? Esse é sempre um desafio, né? A gente, por exemplo, é super cobrado cada vez mais dentro da empresa por ter KPIs, por ter uma mensuração de resultado. Mas a empresa entende que, ao mesmo tempo, um evento, em vários casos, é uma ferramenta de posicionamento de marca, uma ferramenta de branding. Mas é preciso tomar cuidado para isso não virar desculpa também. É branding, então não precisa medir. Não. A gente tem uma série de maneiras de medir, né? Tem uma colega minha que falava antigamente que ela gostava de dizer é melhor alguma métrica do que nenhuma métrica. Então vamos criar as métricas e, enfim, uma cultura que a gente tem lá na empresa, a gente costuma chamar de beta contínuo, né? Beta é aquela versão do software que não está pronta. Então a gente está sempre testando, sempre revisando, vendo o que pode melhorar. Não adianta pegar também, sentar em cima da métrica que você criou e falar ela serve para sempre. Tem que ir revisando. Às vezes você criou lá atrás, um ano depois a tua cabeça está diferente, a sensibilidade porque você pode mensurar é outra. Então a gente cria, né, uma série de pesquisas. Por exemplo, para o nosso evento proprietário, eu tenho uma pesquisa até extensa. Eu acho que ela é até extensa demais, mas ela ainda funciona. A gente ainda assim consegue adesão, porque as pessoas participam do evento de uma maneira que elas querem responder a pesquisa depois. E a gente procura medir várias dimensões do evento para tentar, através daí, ter uma dimensão real do que as pessoas sentiram. E também a gente se baseia assim um pouco no feeling e no contato
pessoal, né? Eu gosto muito de ir no evento e falando com as pessoas como é que estão as coisas e tal. E o compilado dos comentários que a gente ouve, isso, por exemplo, eu trago lá da minha experiência prévia de produto de tecnologia, UX, né, experiência de usuário, a curva de aprendizado que você tem com as respostas, ela chega uma hora que ela fica muito próximo do ideal já. Você não precisa de tanta resposta para saber o que as pessoas estão pensando. Quando você chega numa massa crítica ali de, né, algumas opiniões, você já começa a ver uma tendência. Óbvio, quando a gente fala de 10 mil pessoas, esse número tem que ser relativamente alto para você não achar que você falou com 3 pessoas e aquela opinião sobre o evento todo. Mas sempre um desafio, quando a gente patrocina eventos, qual é o KPI, como é que a gente mensura esse retorno. E o que a gente tem feito cada vez mais é ter claro, como a gente falou aqui antes, o objetivo. Então o objetivo aqui é visibilidade, ok. Então a gente vê quanto a gente tirou de lead, quanto a gente teve de exposição de marca. E aí a gente vem procurando cada vez mais fazer, por exemplo, pesquisas de brand lift, né? Enfim, de alavancagem de marca, NPS. Então quantas pessoas recomendam estar naquele evento quando a gente fala dos nossos. Que, enfim, a primeira pergunta que a gente faz é essa, baseado no que você experimentou, qual é a tua probabilidade de indicar para um amigo ou para um colega? E aí a gente tira um NPS disso. E aí com base nisso a gente vai vendo evolução ao longo dos anos e tudo mais, mas é sempre um desafio, como a gente mensurar, como se provar para a empresa, como se provar para o negócio. Eu acho que quando a gente tem um impacto muito grande no mercado, a reverberação disso acaba ajudando a deixar claro qual foi, que o impacto foi positivo. O desafio aí é como a gente é cada vez mais analítico em cima disso para continuar melhorando. Perfeito, ótimo. Flávia. Agora eu estava escutando o Guilherme e me lembrou uma coisa bem bacana. A gente fez um evento em setembro do ano passado, que era um evento de fotografia na Bienal e tudo mais. E um dos KPIs, né, a gente tinha levar pessoas para visitar esse evento, e um deles era ter uma experiência para as pessoas. Só que como medir, né? E a forma que a gente conseguiu foi através das redes sociais. A gente conseguiu mapear quantas pessoas recomendavam esse evento, quantas pessoas falavam positivamente desse evento, postavam, compartilhavam e etc. E a gente conseguiu chegar nessa meta que o cliente nos trouxe. Esse é um evento que era possível, mas muitos outros a conversa, é o feedback do cliente, é o feedback das pessoas lá. Só para complementar, acho que vale mencionar, você falando isso, né, de redes sociais, você falou de cocriação antes, e hoje em dia, para mim, cada vez mais, a cocriação não está só entre a agência e o organizador do evento, é com o público também. Então, como a gente faz o design da experiência toda, para fazer com que as pessoas queiram falar sobre o evento, porque cada vez mais, né, jabá não adianta, né? Então não adianta eu ir lá e falar que o meu evento é o melhor, ganhou prêmio, não sei o quê. O que interessa é que as pessoas foram lá e saíram de lá com uma experiência positiva. Exatamente. E elas falaram para os amigos e postaram. Então quando você vê as pessoas postando sobre o seu evento, já é um ótimo indicador, e isso ajuda o evento também a ter mais sucesso, né, com o tempo. E eu acho que aí também tem a via contrária hoje, que é interessante de ver que os eventos, você falou que as empresas dificilmente consideram não fazer eventos, a gente considera sair de eventos específicos, mas cada vez mais, como a tecnologia está muito presente na nossa vida e a nossa relação é muito mediada pela tecnologia, então a gente está no Instagram com os amigos, a gente está no Facebook, então a gente não está no cara a cara. Então o evento é aquele momento em que todo mundo pode fazer um cara a cara, pode ver coisas, né, pessoalmente, pode ter conversas como a gente está tendo aqui. Então por isso, por exemplo, a gente privilegia muito o networking no design do nosso evento, como fazer com que as pessoas se conversem dentro dessa oportunidade. E aí acho que é um papel fundamental dos eventos. Exatamente. Perfeito, até porque muitas empresas preferiram fazer seus próprios eventos, investindo muito mais neles, do que até participando de stands em feiras renomadas. Existe uma movimentação, pelo menos as empresas pensando mais de uma vez, 2, 3 vezes em revendo suas participações. Acho que isso é tema de um outro painel. Me chama, porque eu gosto desse para o LACT 16. Eu queria, acho que se eu não fui informado de perguntas é porque ainda não tivemos perguntas, senão eles viriam me contar aqui. Porém, então, eu queria saber uma última questão. Quem é hoje o profissional de eventos irresistível que
skills, né, que aptidões e que competências eles têm que ter. Isso mudou? Provavelmente, Flávia, você vai me apresentar aqui o quanto isso mudou. Para você, Guilherme, para a sua equipe, que tipo de versatilidade você precisa nessa equipe? Vou começar aqui, então. Mudou muito, né? Quando eu comecei a trabalhar, era muito bem definido e separadas as áreas, né? Então, o atendimento ia lá, sentava com o Guilherme, pegava o briefing, daí voltava para a agência e começava todo o processo de criação e pesquisa, enfim, orçamento, etc. Hoje em dia, o profissional ele é muito mais completo. Eu, pelo menos, tento contratar, aliás, tento não, todos os nossos atendimentos têm perfil de produtor. Então, assim, ninguém vai lá sem saber o que está fazendo, né? Sem saber se é possível para o cliente e ficar aquela coisa, aquele telefone sem fio, né? Então, hoje em dia, a gente não trabalha mais dessa forma. Eu acho que algumas agências, por uma questão estratégica, por algum outro motivo, ainda tem bem definido isso, né? Bem separado. Mas eu acredito que isso é uma questão de tempo que vai acabar. As pessoas, elas têm que ser muito mais completas, né? Ela tem que ajudar no planejamento, ela tem que ser criativa a ponto de ajudar a resolver uma questão ali com o cliente. Ela tem que ter capacidade técnica para dizer se é possível colocar aquela luz ali, etc. E ela tem que saber atender o cliente. Então, assim, não tem mais como separar tanto. Tá puxado, né? Tá puxado. Exatamente. Eu diria que, assim, do meu lado, como empresa hoje, é difícil você dizer também o que é o profissional ideal, porque a gente tem vários, né? Então, por isso a gente hoje, por exemplo, tem um time. Eu tenho uma pessoa que é mais analítica, eu tenho as pessoas que entendem mais da operação, mas tem uma pessoa de comunicação hoje, inclusive, focada na parte de comunicação, campanhas de vendas, de ingresso, por exemplo. E na agência, da mesma maneira, eu espero que, enfim, acabando o nosso tempo aqui, mas na agência eu espero que também tenha. Assim, o cara da técnica tem que ser muito bom na técnica, entendeu? Ele não necessariamente tem que entender de outros skills mais soft. Eu quero que ele saiba fazer a estrutura bem direitinho, eu quero que a projeção fique perfeita. Mas eu acho que, resumindo tudo isso, é o que você falou da versatilidade, né? Ou seja, as pessoas têm que ser versáteis para entender de vários campos, né, do trade aí de uma vez só, e do meu ponto de vista cada vez mais analíticas também para poder entender o que funciona e o que não. Excelente. Uma palavra, por que valeu falar, não só pensar, mas por que valeu pensar e falar nisso nessa manhã? Construir. Superar. Ótimo. Foi um prazer receber a Flávia e o Guilherme aqui nesse painel. Foi uma honra ter conduzido essa conversa. Espero que o público tenha aproveitado. Vamos aproveitar o evento, então. Obrigada.